Nós vamos falar hoje sobre o tema a ressurreição, irmãos. Uma coisa que eu preciso te ensinar. A Bíblia diz o que acontece depois da morte, irmão. A pessoa morreu, o que acontece depois que a pessoa morrer? Hebreus 9:27 diz assim: e como o homem está ordenado morrer em uma única vez, e vindo depois disso o juízo. Então preste atenção, querido. Entre a morte e o juízo de Deus acontece a ressurreição. Entendeu? Entre a morte e o juízo haverá então um momento aonde os mortos em Cristo vão ressuscitar. Irmãos, e nós temos um texto base aqui para isso. Um texto que vai nos falar sobre duas grandes ressurreições. E nós vamos entender isso ao pouquinho. Então, entre a morte e o juízo há a ressurreição. Ou seja, há uma esperança para a morte, querido. Às vezes muita gente acha, olha, morreu, acabou. Morreu é o fim. Irmãos, nós vamos ver hoje que há uma esperança para a morte. A Bíblia nos ensina isso. E a esperança para a morte está na ressurreição. Uma vez, irmãos, eu estava conversando com um rapaz no meu emprego. E ele disse para mim assim: nossa, Wanda, eu queria viver 200 anos. E eu disse para ele assim: mas 200 anos, só isso? É pouco? E aí ele olhou para mim meio assustado e disse: como assim? Eu falei: existe uma promessa. Deus nos deu uma promessa, Jesus nos deu uma promessa de nós vivermos eternamente. E o melhor, eternamente, sem choro e sem dor. Sem o problema do pecado. Oh, aleluia! E aí ele ficou admirado com isso. Então, qual é a esperança para a morte? É a ressurreição. E o texto base para isso, irmão, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição, está em João capítulo 5. E eu quero muito que você agora, se estiver com a tua Bíblia aí, abra em João capítulo 5, nós vamos ler o verso 28 e o verso 29. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Olha o que diz, irmão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, em algumas Bíblias estão escritos no sepulcro, ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição, a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Duas ressurreições. Agora, uma coisa eu quero te ensinar nesta noite. Olha o que o texto diz. Porque vem a hora que todos que se acham no túmulo. Irmão, esse texto é muito claro em nos dizer, em nos informar que quem morreu está no túmulo. Está no túmulo aguardando o quê, irmãos? A ressurreição. O texto é muito claro. O texto não falou que vai vir a hora de quem estiver no céu, de quem... Não, quem está morto no túmulo. Então, nós precisamos aprender muito disso, porque aquela história de que, morreu e está cantando no céu, morreu agora e Jesus recebeu e está louvando no céu. Não! Quem morreu está no túmulo. Porque se não fosse assim, irmãos, por que Cristo voltaria para fazer a ressurreição? Para trazer este item chamado ressurreição? Não tem cabimento, entendeu? Então, se as pessoas estivessem já no céu, elas tinham que sair do céu e voltar aqui e reencarnar na ressurreição para subir ao céu com Cristo? Não tem uma lógica. Então, irmãos, a doutrina de que a pessoa morreu e já está no céu não tem base bíblica. Aí você pode falar, mas Moisés, os únicos que estão no céu, que a gente pode dizer com certeza, são os que a Bíblia menciona. Amém, irmãos? Então o texto é muito claro. Vem a hora que todos que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus, quando ele estiver voltando. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Amém, irmãos? Tudo tranquilo até aqui? Então, é isso que eu quero decorrer com vocês, sobre a ressurreição, irmãos. Agora, a vitória de Jesus sobre a morte assegura a nossa vitória. Então, quando Jesus foi morto, foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou, com este ato, olha que coisa linda, irmãos, com este ato, ele trouxe a vida a todos que o servem, a todos que o aceitaram como Salvador. Então, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Se tiver alguma pergunta, fale comigo, amém? Agora, irmãos, quando ocorrerá a primeira ressurreição? Então nós falamos que existirá duas ressurreições. A primeira para aqueles que fizeram o bem e aceitaram Jesus, e a segunda para aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador. E quando acontece a primeira? E quem ressuscita nessa primeira? Esta é a pergunta de agora. E quem vai nos responder? O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, vamos dar uma parada aqui. Então o que acontece? Quando o Senhor Jesus estiver voltando, ressoado a trombeta de Deus vai ser ressoada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todo mundo, irmão, todo lugar aonde as pessoas que morreram, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todas essas pessoas vão ressurgir, sairão do túmulo. Aleluia! Olha lá, e olha o que o texto diz mais para nós no verso 17, irmão. Essa é a primeira ressurreição. E no verso 17 diz assim, ó: depois nós, o que ficarmos, nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, irmão. Você está entendendo? Dá um aleluia aqui para mim, irmão. Aleluia. Então o que vai acontecer? Preste atenção. Quando Jesus voltar, olha o evento aqui, ó. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, todas as eras, desde Adão, que morreram salvo, eles vão ressuscitar. E quem estiver vivo quando Jesus voltar, será transformado. E ele vai se juntar, os vivos vão se juntar com os mortos que ressuscitaram e encontrarão com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmão? Entendeu aí? Manda um amém aí, irmão. Aleluia! Esta é a primeira ressurreição, irmão. Então, quando acontece a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. Quando Jesus aparecer nos céus, acontecerá a primeira ressurreição. Eu acho que eu preciso atualizar aqui porque eu não estou enxergando os comentários. Irmão, só um minuto. Só um minutinho. Porque senão eu enxergo os comentários, de repente vocês estão fazendo pergunta e eu não estou vendo, tá bom? Amém. Amém, irmãos? Tranquilo? Então, a primeira ressurreição é desta forma. Agora, nesta ressurreição, que transformação extraordinária acontece com os salvos no momento da volta de Jesus?
Então, irmãos, o que acontece? Vocês lembram que eu dei um estudo esses dias atrás sobre santificação? Então, nós temos a justificação, amém? Nós temos a santificação que estamos passando agora, justificação passada e glorificação no futuro. Então, o que vai acontecer agora? 1 Coríntios capítulo 51 ao 54. Olha o que diz aqui, irmão. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha o que Paulo diz. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Vamos continuar. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo que hoje sofre do pecado, este corpo pecaminoso, ele se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então, irmãos, este é o momento da glorificação. Por isso que é no futuro. Deu para entender aqui? Então, olha o que o Senhor nos diz. Olha, que este corpo que hoje tem a influência do pecado, este corpo que é pecaminoso, esse corpo que comete pecado, ele só vai ser incorruptível na volta de Jesus. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, irmão. Os salvos vão para o céu com o corpo glorificado. Então, tragada foi a morte pela vitória. Não haverá mais morte a partir deste momento. Não haverá mais luto. Não haverá mais choro. Não haverá mais fome. Não haverá mais terremoto. Não haverá mais tsunami. Não haverá nada disso. Não haverá tragédias. Não haverá roubo. Não haverá sequestro. Por quê? Porque nós agora somos imortais com um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus! Consegue aí imaginar isso? Esta então é a primeira ressurreição, irmãos. Amém, queridos? E quando acontece a primeira ressurreição? Na volta de Jesus, isso mesmo. Quando Jesus voltar, acontece a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos serão transformados. E juntos se encontram com o Senhor nos ares. E nós estaremos sendo ali glorificados. Amém, irmãos? Aleluia, tranquilo? Agora vem a pergunta. Nós entendemos a primeira ressurreição, amém? Acontece quando Cristo volta. Quando ocorrerá a segunda ressurreição? Então, quem ressuscita nela? Amém? Então nós sabemos já que a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus. Quem ressuscita? Os mortos em Cristo, que aceitaram Cristo como seu Salvador, e os vivos que também estavam firmes na presença do Senhor. Eles serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Até aqui tudo bem. Amém? Agora, quando acontece então a segunda ressurreição? Olha Apocalipse 20, capítulo 5, Apocalipse 20, versos 5 e 6. Olha o que João nos diz na sua visão. Os restantes dos mortos... presta atenção. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Uma paradinha aqui. Então, Jesus voltou, houve a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo, junto com os vivos em Cristo, encontraram o Senhor nos ares e foram para o céu com Cristo. Amém? E quanto tempo eles vão passar lá?
eles vão passar lá, nós, né? Nós vamos passar lá 1000 anos. Amém, gente? 1000 anos. E depois desses 1000 anos, os outros mortos ressuscitarão. Nós vamos entrar em detalhe. Verso 6 diz assim, agora irmão, presta atenção. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Amém, queridos? Deu para entender aí? Tranquilo? Agora olha só, irmão. Onde nós vamos passar esse tempo de 1000 anos? Irmão, é muito tranquilo isso aqui. Jesus nos disse. Lembra lá de João 14? Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, querido, esses 1000 anos, aonde nós passaremos? Na terra, na cidade que Jesus foi preparar, a nova Jerusalém. Amém? Tranquilo, irmãos? Estão entendendo? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta aqui. Amém, gente? Então o próprio Jesus nos disse, olha, eu vou preparar-vos um lugar. Quando eu preparar, eu volto, busco vocês e vocês vão para lá comigo. Oh, aleluia! O que Jesus nos promete, irmãos, é uma cidade maravilhosa, é um lugar novo, e ele nos disse isso. Amém, querido? Agora, que cidade é essa? Apocalipse 21:10 nos diz, olha lá, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e me mostrou-se a grande cidade, a santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Viu aí? Essa nova Jerusalém é a cidade que Jesus foi preparar para todos nós. Aleluia, irmão. E eu tenho certeza que você quer ir para lá. A nova Jerusalém te aguarda. A cidade santa, preparado para o povo de Deus. E quanto tempo nós ficaremos lá, irmãos? 1000 anos. Então, é uma coisa que é a segunda ressurreição. É isso que você precisa entender, irmãos. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição dos perdidos, vamos lá, a primeira é dos salvos, tudo bem? A segunda é dos perdidos. Quanto tempo tem de distância uma da outra? 1000 anos. E aonde nós estaremos? No céu. Que lugar? Na cidade, na nova Jerusalém, preparada por Cristo Jesus para todos nós. Ou seja, o que ele prometeu lá para os discípulos na última ceia, ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia, irmão! Tudo bem aí? Tranquilo, gente? Amém? Então, nunca se esqueça disso. 2 ressurreições. A primeira acontece quando Cristo volta. Qual o evento? Os mortos de todos os tempos, desde Adão, vão ressuscitar. Quem estiver vivo e sendo fiel a Cristo, vai se juntar com os mortos, serão glorificados e vão encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a primeira ressurreição e os eventos que acontecerão. Segunda ressurreição, só a partir dos 1000 anos. E durante os 1000 anos, aonde estaremos? Na Nova Jerusalém. Aleluia! Tranquilo? Amém? Agora, o que acontecerá com os ímpios que ressuscitarão? Essa é a pergunta, né?
Nós já sabemos o que aconteceu com os justos, com os salvos quando ressuscitaram. E com os ímpios? O que vai acontecer? Olha lá, irmão. Apocalipse 20, verso 7 e verso de número 8. Olha o que diz. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Deixa eu explicar algo para você. Se você for em Apocalipse 20, do verso de 1 a 3, vai dizer que quando Jesus volta, um anjo vem com uma grande corrente e ele prende Satanás durante 1000 anos. Agora, que prisão é essa, irmão? Eu quero que você entenda. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o sopro da sua boca e o esplendor da sua glória matará todos os ímpios. Então os justos serão glorificados e todos os ímpios, irmãos, vão morrer com o esplendor da glória de Cristo. Amém? Então o que acontece? Satanás estará preso neste mundo, porque não tem mais quem ele tentar, não tem mais o que ele fazer. Então, circunstancialmente, ele está preso aqui neste planeta, porque ele não pode sair daqui. Amém? Olha o que diz o verso 8. Agora, olha o que vai acontecer. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa! Então, o que vai acontecer aqui, irmão? Olha o que diz o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmão, quando Cristo voltar com a sua cidade, e nós vamos ver o texto aqui, a cidade santa vai descer do céu. Quando Cristo voltar com a cidade santa, depois dos 1000 anos, os mortos ímpios ressuscitarão, porque eles precisam receber o castigo final. Amém? Quando o diabo vê, Satanás vê aquela multidão, porque olha o que o texto diz. Irmãos, olha que coisa, irmãos. A Bíblia diz que o número dos que se perderam são como a areia do mar. Misericórdia, gente. Misericórdia. Precisamos lutar, irmãos. Precisamos ficar firmes, porque o número é muito grande. Amém? Então, quando Cristo volta, os ímpios ressuscitam. Satanás, ao olhar aquela multidão, a Bíblia diz que ele vai enganar as nações, ele vai enganar este povo e ele vai tentar invadir a cidade. Quer ver? Olha o que diz Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, rodearam o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Meu Deus. Irmãos, então, Satanás agora, ele convoca aquele povo para a guerra chamada na Bíblia de Amargedon. E então eles vão sitiar a cidade querida, a cidade santa. Porém, Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir a todos. Olha o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ninguém vai querer estar lá, né, irmão? Você não quer participar da segunda ressurreição. Você não quer participar disso, eu tenho certeza. Então, preste atenção no estudo de hoje. Esse estudo vai mexer com você. Esse estudo é para fazer você refletir. Por quê? Porque nós cremos que com tudo o que está acontecendo, esse dia está próximo. E você está preparado, querido? Se Cristo voltasse amanhã nas nuvens do céu hoje, você morreria pelo esplendor da sua glória, ou você seria glorificado para encontrar com o Senhor nos ares. E aí, irmão, como está a sua vida com Cristo? Não é verdade?
Irmão, o que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? Olha só Apocalipse 21. Olha o que João vê. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, preste atenção, da parte de Deus, ataviada, como a noiva adornada para seu esposo. Aleluia, irmão. Verso 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmão, presta atenção agora. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia, irmão. Presta atenção, querido. João vê a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu. A nova Jerusalém vai estar aqui neste planeta, aleluia. Deus e Jesus vai morar conosco. As portas então serão abertas da nova Jerusalém, e o povo santo sairá da cidade santa, e então aqui será um novo céu e uma nova terra. Aquilo que Deus fez lá em Gênesis, irmão, capítulo 1, vai voltar para nós. Imagina aqueles jardins lindos, pássaros, as famílias reunidas, sem o mal nunca mais existir, sem ninguém nunca mais morrer, sem o pecado jamais nos influenciar. Vai ser maravilhoso, irmão. Quem quer estar lá? Amém? Você quer ou não quer estar lá, irmão? Manda um amém para mim aqui, fala aleluia, eu quero estar lá, aleluia. O profeta Isaías, irmãos, o profeta Isaías, ele teve uma visão deste lugar. Olha o que ele diz no capítulo 65, verso 17 a 19. Olha o que ele diz. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vos folgareis e exaltareis perpetualmente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exaltarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia! Ei, irmão, você quer ir para lá, querido? Quer ou não quer? Diga para mim. Eu tenho certeza, a vitória da morte é certa. Existe algo te esperando, não vai mais haver túmulo, não vai haver mais choro, não vai haver mais hospitais, não vai haver mais funerárias, não vai haver. Basta você apenas estar se preparando a cada dia para este momento. A ressurreição é certa, irmão. A Solange colocou aqui, ó, eu quero ir para lá. Ô, gente, só a Solange? Eu também quero ir para lá. Se você quer ir para lá, dá um amém, eu quero. Ó, a irmã Ivone colocou, eu quero. Quem não quer, irmão? Imagine, sem passar por essas dores, por artrite, artrose. Nunca mais ouvir falar de câncer. Aliás, o texto nos diz que nem nos lembrar disso nós vamos nos lembrar. É um novo céu e uma nova terra para você e para mim. Oh, aleluia. Olha, irmão, olha que Cristo nos promete. E às vezes, irmão, eu fico muito admirado, porque tem pessoas que, mesmo ouvindo isso, às vezes não querem aceitar, querem ainda participar da segunda ressurreição. Hoje eu tenho um apelo para você. Eu tenho um apelo para você. Um dia as lágrimas não mais rolarão, irmãos. Mas eu tenho um apelo para fazer para você nesta noite.
Você entendeu comigo hoje que haverá duas ressurreições. A primeira dos justos e a segunda dos ímpios. Mas os ímpios ressuscitarão e receberão fogo e enxofre. E aí, irmão, como é que você está? Minha decisão, eu acredito que um dia todos os mortos ressuscitarão. Quero aceitar esta verdade em minha vida e desejo muito em breve rever as pessoas que amo e que a morte levou, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. E aí eu vou fazer o meu apelo para você. O Hélito colocou, eu quero, glória a Deus. A Denise colocou, eu quero, glória a Deus. A Dona Ivone, eu quero. Você quer, irmão? Você quer estar neste lugar? Um lugar abençoado. Um lugar preparado pelo próprio Deus. Basta você hoje aceitá-lo como seu Salvador. Aceitá-lo como Senhor da sua vida. Irmão, a cada estudo desse, eu fiz um apelo. Principalmente, aceite o batismo. O batismo, irmão, é a simbologia da sua morte para essa vida. E quando você sai das águas, você é uma nova criatura. Você ressurgiu para poder viver nessa cidade. Talvez estou falando para alguém que tem Cristo no coração. Gosta, quer morar lá nesta cidade, eu tenho certeza que quer, mas ainda publicamente não o aceitou verdadeiramente. Ainda não aceitou o batismo, não faz parte de uma igreja. E hoje o Senhor está mandando te dizer qual da ressurreição você quer fazer parte. E hoje Ele está te dando uma chance. Ele está esperando a sua decisão. Venha, irmão, fazer parte da igreja que prega a verdade. Da igreja que ensina os princípios, que salva, que te leva para o céu. Então hoje eu quero fazer um apelo para você. Talvez você tenha visitado alguns lugares, ou muitos lugares, mas que nem te ensinam isso. Será que hoje não é o dia de você escrever aí para mim? E Cristo está olhando você escrever, porque Ele sabe que nós não temos o tempo agora, mas está sendo aqui falar, pastor, eu quero estar na primeira ressurreição. Eu amo a palavra de Deus, mas ainda não o aceitei publicamente. E eu também quero me batizar. Escreva aí agora, irmão. Quantas oportunidades, foram 7 ensinos, 7 apelos eu fiz para você, para que você não perca, para que quando Cristo volte, se você não estiver mais vivo, você possa ressurgir na primeira ressurreição. Irmão, que triste será quem não subir na primeira. E aí, como está o seu coração nesta noite? Eu vou falar de novo para você. Se nesta noite Cristo aparecer nas nuvens do céu, o seu nome está no livro da vida, o seu nome está registrado lá, irmão, para que quando Ele apareça, os mortos ressuscitem, as pessoas que você gosta, que se perderam e aceitaram a Cristo em algum momento, você não quer revê-las? Está nas tuas mãos agora, querido. Está nas tuas mãos a decisão de se entregar a Ele, de olhar para Cristo agora e falar, Senhor, eu quero o Senhor de uma vez por todas. E a partir de hoje, eu aceito o Senhor também como Senhor da minha vida. E eu também, Senhor, quero participar de uma igreja que prega a verdade. E também quero, Senhor, ser batizada nas águas. Eu quero me levantar daquelas águas e ser uma nova criatura. Se você sentiu aí no coração, não perca tempo, gente. O que Jesus está falando é muito sério. Jesus diz, olha, se hoje ouvirdes a tua voz, não endureça o teu coração.
Aleluia. Tem alguém